Avancemos, quero ver aqui no Facebook o que é que está a acontecer. Então, este já está a trabalhar. Ok. Uhum. Então, já se está a ver? Não. Estamos a ver é o computador. Ok. Estão a ver o computador? Eu estou a ver a Sim. fotografia da 13. Eu carreguei no... exatamente, já estamos presentes. Já estamos presentes? Já está Era aqui, isso que eu olhem. queria. Boa. Tá, estou a ver o computador também. Estamos? Agora está o computador outra vez. Já não estão as nossas Computador agora? imagens. Sim, Já estamos? deixa-me ver. Não, para já ainda está. Sim, sim, Estamos sim. nós agora outra vez. Fixe. Nós parecemos mergulhadores agora. Subir. Muito bem, muito bem. Está o computador outra vez. É exatamente. Desculpem. Faz Alguma parte. coisa aqui ainda não está. Faz parte. Estas coisas fazem todas parte. É muita tecnologia, muito. Exatamente. É. Ora, cá estamos todos outra vez. Chama-se Computador treino agora. intervalado. Aparecemos nós, desaparecemos nós. De uma perspectiva de treino é intervalado. E agora? Estamos todos ou está o computador? Estamos todos minimizados. Isso, agora é que está fantástico. Exatamente. Maximizados. Aí ainda estou. Isto está um bocado com delay. Porque eu estava a pentear o bigode e já não estou. Sim, Há um é delayzinho. natural que haja um pequeno delay, mas Não é? estamos a imagem garantida, estamos todos direitinhos. Sim. Pode-se Podemos chamar então atraso começar. ou não vale a pena? Ora então, vamos lá começar. Vejam depois só se o som também está a chegar e vamos Para então já estamos começar. 4 só, por isso vamos ver se entra alguém. Ok, também podemos esperar, era fixe que entrasse alguém. Ainda não entrou mesmo ninguém? Não, estão lá 4, nós somos 4. O feedback que eu tenho é que estão 4, não é? Que somos nós. Mas o meu não é de certeza, que eu não estou com o Face. Ah, não, é. É? Eu estou. Então está aqui alguém que não... Uhum. Eu já vou pôr um gosto. Tá, Rui Garganta e Carla Gouveia estão a ver. Carla, então já temos uma Carla lá, Carla. Uma Carla. Vamos dizer Olá, olá. Carla. Olá a todos. Eu vou escrever aqui olá a todos. Não, Exatamente. Ficas responsável por isso. Acham que aguardamos só mais um minutinho ou vamos mesmo avançando? Aguardamos mais um bocadinho. Já Aquela agora. mesinha Sim, se pequenina. calhar é melhor. Pronto, Eu mas também aqui. continuamos os 4 em Ponto Grande, certo? Sim. Ok, boa. Boa, isso é importante. Eu vou estar assim, às vezes, se calhar vou estar a olhar para o computador e para o caderno, mas bem. Faz parte. Faz parte. O Pedro também já está presente, o nosso Pedro Dano. Boa tarde, Pedro, bem-vindo. Muito bem. Só mais 1 ou 2 minutinhos e depois, por respeito a quem já está, se calhar começamos. O André, O que é que aconteceu, André? Sim, Pois. ficaste bastante escuro, André. Não sei se a tua luz... Apagou-se a luz. Dá-me a ideia que ficou sem internet e sem nada. O André ficou baço. Está bugado. Ficou em pausa. Vocês conseguem lhe mandar mensagem? Sim, eu vou-lhe mandar. Obrigada. Ele já deve ter dado fé também, não é? Pois. Pois isso parece que foi uma falha de luz, efetivamente. Ele está num sítio muito giro. Pois Tá. está, ele mostrou. Era uma cervejaria. Muito bonito mesmo. Boa, muito fixe, muito fixe. Realmente espetacular. Vocês não conseguem ver se já temos mais alguém online ou não, pois não? Eu não. Eu ainda tenho os iniciais e agora eu só tinha 4. Agora o André saiu, só estamos 3. Mas ele, entretanto, disse que também estava ao Pedro. É engraçado que eu não tenho esse feedback de mais pessoas, só tenho 3, que somos nós os 3. Eu não estou a conseguir ver porque me obriga a ir para a app e eu não tenho app. Mas eu tenho isto o Zoom aberto com as pessoas que estão aqui, os participantes, e só tenho 3. Sim, em termos de Zoom só estamos 3, porque o André saiu. Aí, e a outra plataforma é o Face, então?
É pelo Face. Eu pelo Face tenho... Ora bem, disseram Teresa, o filho estava a dizer que é para aproximar um pouco o microfone. Para eu aproximar mais o meu microfone. É sinal que não se está a ouvir. Pois é, que aquilo vem logo uma coisa, claro. Ok, o Cadu também diz que está aqui. Olá, Cadu, viva! O André está a tentar conectar-se outra vez. Ok, então esperamos só pelo André e começamos de imediato. Quem já estiver presente, se não se importar, de aguardar só um minutinho. E para já é só. Alto, já está aqui o André a entrar, pronto. Penso que mais um segundinho ou dois e poderemos começar. Confirma só aí, Catarina, o André. consegues confirmar? Já cá estão. Olá, Já cá André, estão. sim, Desculpem, já cá estás. foi uma falha de luz. Okay. Menos pareceu. Uma pessoa tão iluminada como tu, André, ficar sem luz não me parece bem. Ora então se calhar vamos começar, já temos algumas pessoas. Sim. Então parece que fui mais ou menos a selecionada quase que por unanimidade a dar-vos a todos as boas-vindas a este nosso Café com Sabor a Saber. E hoje o tema que nos traz aqui é qual a linha que separa a saúde da doença. Foi isso que nós prometemos conversar um bocadinho aqui e para isso temos presente a nossa equipa, que é a equipa MySpace, uma equipa que nós nos organizamos enquanto equipa multidisciplinar para a promoção da saúde. É uma equipa bastante jovem em termos colaborativos, no seu trabalho colaborativo, mas é uma equipa, como vocês vão perceber, que tem aqui um grande potencial. E fazem parte desta equipa. Vamos começar pelo Rui Garganta, que é professor na Faculdade de Desporto. Logo a seguir vamos às senhoras e temos a Catarina Luís, que é a nossa nutricionista. Temos o André dos Santos, que é o nosso especialista em medicina tradicional chinesa. E temos-me a mim, para não ficar de fora, Teresa Silva Dias, enquanto psicóloga. Então, em nome de todos, as nossas boas-vindas. Esperemos que este seja um bocadinho que vocês passam aqui connosco e que sirva para contribuir, para nós podermos esclarecer aqui alguns conceitos, essencialmente refletirmos sobre aquilo que são algumas práticas relacionadas com a saúde e com a doença. E se calhar começávamos mesmo por aí. Eu vou lançar já o repto ao Rui, porque nós não estamos aqui só para nos ouvirmos, só a mim, não é? Neste caso estamos aqui para nos ouvirmos todos. Rui, podemos começar por falar um bocadinho, por perceber o que é para cada uma das nossas áreas disciplinares, e neste caso para o desporto, para a atividade física e desporto, o que é a saúde, o que é a doença, ok? Qual é o limite, como é que nós conseguimos definir limites entre a saúde e a doença? Bem, muito boas tardes a todos e espero que seja um bocado de tarde bem passado. Por isso, eu tenho para variar uma visão um bocadinho diferente da realidade, porque esta linha que separa a saúde da doença, para mim, em Portugal, parece que não existe, porque, pelos vistos, não temos doentes. Temos o Ministério da Saúde, temos os profissionais de saúde, temos escolas de saúde, e não há nada que se refira à doença. E, curiosamente, também não há indicadores de saúde, porque se nós formos ao médico, o que ele nos pergunta é, ou faz exames, é dos colesteróis, diabetes, obesidade, etc. Ou seja, há aqui algo que eu não consigo perceber muito bem, que ninguém fala da doença. Porque, se calhar, a saúde depende muito mais do nosso comportamento, não é? E cada vez está melhor descrito, que tem a ver com os nossos hábitos nutricionais, com o facto de fazermos ou não exercício físico, a gestão do stress, a qualidade do sono. Ou seja, há aqui um conjunto de indicadores de saúde que habitualmente não são referidos quando nós vamos aos designados profissionais de saúde. E mesmo a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não é a simples ausência de doença. Por isso há aqui qualquer coisa estranho, porque primeiro, por exemplo, as escolas não estão minimamente sensíveis a isto da saúde, porque não tentam criar estes hábitos saudáveis, e esta, para mim, é uma abordagem multidisciplinar. É impossível que um profissional apenas, e por isso é que nós temos uma equipa multidisciplinar, que um profissional consiga ter esta visão multi. Não tem, porque não tem formação para isso. E é muito estranho, em Portugal parece que não há doentes. E reparem que nos Estados Unidos, vale o que vale, é um país relativamente importante. Quem domina, quem supervisiona os
problemas de saúde é o Centro de Controlo de Doença. E eles lá nos Estados Unidos não têm problemas em falar de doença. Aqui em Portugal parece que há aqui, tipo, não vamos falar de doentes. Mas temos doentes, de facto. Por isso, será que só há doentes nos Estados Unidos? É uma pergunta que eu faço muitas vezes aqui. Mas não há ninguém que trata a doença, é tudo saúde. Eu depois vou apresentar a nossa perspectiva desta linha que separa os profissionais de saúde e doença, mas aquilo que me faz mais confusão atualmente parece que em Portugal não há doença, é tudo saúde. E agora passo a bola ao André. Boa tarde a todos, obrigado Rui pela bola, recebia no peito. É mesmo isso, ou seja, digamos, o nome da tertúlia, a linha que separa, quer seja a doença da saúde ou o doente daquela pessoa que está saudável, realmente não é mais é muito mais do que a Organização Mundial de Saúde também refere, não é? O bem-estar físico, mental e social, e não o oposto à questão da saúde. Bem, de acordo com a minha especialidade e de acordo com a área da medicina tradicional chinesa, a saúde e a doença é vista dentro de uma filosofia muito própria. É dizer que a medicina tradicional chinesa é um tronco, é a medicina mais antiga a ser, ou seja, efetuada na China, tem cerca de 3.000 anos digamos, de idade, tem vários ramos e dentro desses ramos e dentro da própria medicina chinesa nós temos uma filosofia que assenta dentro ou sobre o Yin e o Yang, os 5 movimentos, os Zhang Fu, os meridianos, ou seja, termos que para algum do nosso público poderá ser um pouco desconhecida, numa primeira interpretação, digamos assim, mas realmente esta filosofia que os chineses, vou dizê-lo desta maneira, e agora que o Ocidente, já há uns anos esta parte, tem utilizado, faz com que haja essa possibilidade de percebermos a saúde e a doença. Como? Usam métodos energéticos, é outro tema que pode ser um pouco estranho no início, usam métodos energéticos para poder avaliar então o ser humano e conseguir perceber se ele está então saudável ou se está doente. Contudo, como eu estava a referir anteriormente, é importante ter um estilo de vida, é importante ter uma filosofia de vida, por exemplo, praticar o Qigong ou o Tai Chi Chuan, receber também técnicas como a acupuntura, receber técnicas também como a auriculoterapia, ou seja, técnicas que nos permitam então promover a saúde. Por outro lado, quando o diagnóstico energético é desequilibrado, digamos assim, quando o biocircuito energético está desequilibrado, quando o ser humano não está homeostasado, nós usamos também ferramentas como a acupuntura, como a massagem tuiná, para podermos prevenir a doença a essa mesma pessoa, a esse mesmo ser humano. Por isso, a medicina chinesa realmente tem uma filosofia muito bonita. Eu gosto de citar um autor, um profissional da área, mas também escritor, o Bob Flaus, que realmente defende que quem utiliza e quem pratica, ou seja, quem é coerente com a filosofia da medicina tradicional chinesa, poderá promover muito mais a sua saúde do que propriamente prevenir a doença. Por isso, sendo uma primeira abordagem, o que a medicina chinesa tem para falar sobre a linha que separa a saúde da doença é realmente termos um bom equilíbrio energético, que assenta então naquelas premissas que vos falei, e após a avaliação energética podermos então fazer o que será necessário para esse mesmo ser humano. Por isso agora passo a palavra à Teresa. Ok, eu vou pegar sem dúvida na questão do equilíbrio, mas antes de irmos a esta noção de equilíbrio, eu gostava de salientar aqui uma coisa que é verdade. A saúde e a doença não podem ser considerados estados ou condições estáveis. Elas são conceitos vitais, obviamente, mas que estão em constante mutação, em constante avaliação e em constante mudança. Sendo que esta avaliação que é feita de cada um dos nossos momentos, estamos no momento de saúde, estamos no momento de doença, é feita ela própria pelo indivíduo como um todo, não é? E agora aqui faz-se a ligação àquilo que é o indivíduo no seu equilíbrio. Obviamente, do ponto de vista psicológico, falamos do indivíduo equilibrado psicologicamente ou emocionalmente equilibrado,
Mas a verdade é que nós temos que estar sempre em associação, que o indivíduo está enquadrado num conceito mais amplo. Portanto, nós temos que considerar o indivíduo do ponto de vista biopsicossocial e se calhar umas outras vertentes. Na psicologia nós dizemos que o indivíduo faz parte de toda uma perspectiva ecológica, portanto o indivíduo está enquadrado num conjunto de sistemas e subsistemas com os quais interage e que são fundamentais para que ele se sinta bem, para que ele manifeste o seu bem-estar e se sinta equilibrado. Não é por acaso que muitas vezes nós associamos aquela perspectiva de que saúde significa mente sã em corpo são, não é? Pronto, é um conceito que bastantes de nós ouvimos e que utilizamos muitas vezes, sendo que para nós conseguirmos manter a nossa vida, a nossa mente sã, temos que adotar, como penso que foi o Rui que já falou, um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável é um estilo de vida, obviamente, provavelmente do ponto de vista físico, do ponto de vista até alimentar e do ponto de vista daquilo que pode ser o seu corpo como um todo, mas é também um estilo de vida saudável no qual eu, enquanto indivíduo, me preocupo e estou presente naquilo que é a minha relação com os outros, com os meus pares, portanto com os outros do ponto de vista mais pessoais ou sociais, mas também estou em equilíbrio e estou atenta àquilo que é a minha relação com os espaços que vou mantendo. Leiam que espaços podem ser espaços físicos, mas também podem ser espaços profissionais. No fundo, é a forma como eu me relaciono com tudo aquilo que me rodeia. Ora, se eu neste momento faço uma leitura em que esta minha relação do eu com aquilo que me rodeia é uma relação equilibrada, eu posso considerar que estou num momento de saúde, estou bem, tenho bem-estar, estou por definição com o meu bem-estar psicológico bem ativado. Se efetivamente algum destes fatores nos quais me estão a rodear se gera aqui um certo desequilíbrio, automaticamente eu posso saltar rapidamente de um estado de saúde para um estado de doença, nomeadamente de doença emocional ou de saúde mental, não é? Sendo que muitas vezes, e agora queria passar aqui a palavra rapidamente para a Catarina, que quando eu me sinto bem, quando eu sinto que estou saudável ou emocionalmente equilibrada, eu devo estar num estado de felicidade, um estado interior de tranquilidade e de felicidade. Quando alguma coisa vem perturbar isso, então sim, sem dúvida eu passo para um estado de má saúde ou de doença mesmo, conforme os indicadores que me vão dando este feedback. Com certeza que uma das partes que efetivamente terá mais impacto em mim é sem dúvida toda a minha parte alimentar, portanto o meu estilo de vida alimentar também, mas vou deixar esta linha que separa a saúde da doença para a nossa Catarina. Muito bem. Pegando um bocadinho realmente por aí, efetivamente esta linha que separa a saúde da doença é muito ténue. Eu acho que também temos aqui um contínuo, principalmente na parte da alimentação, acaba por ser muito isso, da saúde para a doença. Em que, efetivamente, como dizia o Rui muito bem, normalmente só se diz que a doença é ausência de saúde e a saúde ausência de doença, que não é bem assim, não é? Para mim, é ter saúde também é ter qualidade de vida, é sentir-se bem física e mentalmente, sem dúvida, pegando aqui nas duas deixas que estávamos aqui a conversar. No ponto de vista nutricional, é também ter a noção que a comida que ingerimos tem um grande impacto na nossa saúde e bem-estar. É manter, lá está, manter a forma física e alimentar de forma mais adequada possível, mais saudável e reduzir este risco de desenvolver doenças relacionadas com a alimentação, que existem. Falamos agora realmente da relação, não é? A relação entre hábitos de alimentação saudáveis ou inadequados, e quando falamos de hábitos de alimentação inadequados, falamos, obviamente, aqui no contínuo que entra a incidência precisamente das doenças. Doenças estas precisamente relacionadas são as chamadas doenças crónicas não transmissíveis, é assim que chamamos. Temos as mais comuns, desde a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, até as oncológicas. E não deixa de ser engraçado. Em 2017, a DGS falava de um aspecto muito, muito interessante, em que os hábitos alimentares inadequados são o terceiro principal fator de risco para perda de anos de vida saudável em Portugal. Mais engraçado ainda, dizem que
cerca de 300 mil anos de vida saudável poderiam ser poupados se os portugueses melhorassem os seus hábitos alimentares. Não deixa de ser engraçado. Isto, lá está, para reforçar que, efetivamente, temos que fazer mudanças, temos que pensar realmente numa alimentação mais saudável, num estilo de vida, em geral, também mais saudável, com estes 3 grandes pilares que estávamos a conversar, desde o exercício físico, a alimentação e parte emocional, propriamente dita, de gestão de stress. Olha, eu acho que nós temos aqui assim já começamos a ter aqui uma perspectiva de quão importante é pormos estas diferentes áreas disciplinares a dialogarem umas com as outras, para que efetivamente o conceito entre saúde e doença, que nós vimos que passa aqui, ou passa por um contínuo que é bastante ténue, não é? E que pode ser facilmente alterado por diferentes fatores. O indivíduo é único, mas ele é um indivíduo que é automaticamente afetado por toda uma imensidão de pequenos, grandes fatores que depois podem interferir nesta linha. E se calhar para percebermos um bocadinho como é que nós, enquanto equipa, mas principalmente porque é que nós, enquanto equipa, achamos importante uma perspectiva multidisciplinar para olhar sobre estas questões da saúde e da doença, e eu pedi ao Rui se não se importava de apresentar aquilo que é o nosso conceito do MySpace e principalmente qual é o nosso olhar sobre esta questão. Ok, penso que está toda a gente a ver o meu PowerPoint, certo? Por isso há de facto, conseguem ver? Sim. Ok. Há aqui de facto, e a Catarina já falou nisto, um contínuo, e a Teresa também, um contínuo saúde-doença ou doença-saúde, porque nós ou estamos saudáveis ou estamos doentes. Mas há a tal linha que separa a saúde da doença, e essa linha que separa a saúde da doença tem uma zona central onde estão as pessoas que se poderão designar de aparentemente saudáveis. Isto quer dizer que à partida não há pessoas saudáveis. As pessoas são aparentemente saudáveis. São pessoas que não têm fatores de risco para as doenças cardiovasculares, não têm qualquer diagnóstico de doença, não lhes dói à partida nada. Por isso, eventualmente serão uma raridade. Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz isso mesmo. E depois, nestas pessoas aparentemente saudáveis, é fundamental prevenir a doença. E podemos ver agora o caso mais comum que nós ouvimos diariamente, que nos entra pela televisão dentro, pela casa dentro, a prevenção do coronavírus. Por isso, e quem são os profissionais responsáveis pela prevenção da doença? São os profissionais de doença que, como eu referi no início, parece que não existem em Portugal profissionais de doença. Nos Estados Unidos há, no Centro de Controlo de Doenças, sim senhor. Em Portugal, estranhamente, não há profissionais de doença, só há profissionais de saúde. Não é a minha ideia. Nestas pessoas aparentemente saudáveis é possível também promover a saúde. Por isso, uma coisa é prevenir a doença, que são os profissionais de doença que têm que fazer, porque é a especialidade deles, é a formação deles. Outra coisa é a promoção de saúde. E já falámos disso várias vezes. Tem a ver com os hábitos nutricionais, tem a ver com exercício regular, tem a ver com a gestão do stress, do sono, etc. E aqui entram os profissionais de saúde. E esta nossa equipa tem várias pessoas que cuidam destes fatores, tanto profissionais de doença como profissionais de saúde. Como eu disse também de início, é impossível, é completamente impossível e inviável uma pessoa só ter formação tão multidisciplinar como a que aqui é exigida. Saber de exercício, saber de nutrição, saber de psicologia, saber de medicinas tradicionais chinesas, porque ninguém tem essa formação completa. Daí que seja fundamental este contínuo de saúde para a doença, de doença para a saúde, haver a prevenção da saúde, da doença, e depois a promoção de saúde, neste contínuo que nos leva a ter uma boa qualidade de vida e uma saúde bem mais forte. É a nossa ideia. E apresentado um bocadinho esta ideia de como é que nós, do ponto de vista multidisciplinar, e reparem, temos aqui quatro grandes áreas disciplinares, não é? Que olham para a saúde ou para este fenómeno do contínuo entre a saúde e a doença, que são olhares especializados, cada um de nós na sua especialidade, mas que realmente depois promovem um diálogo muito grande, ou nós promovemos um diálogo muito grande entre nós, porque vemos a complementaridade e a mais-valia de partilharmos aquilo que podem ser
análises de diagnóstico, quando há uma situação de doença, ou aquilo que podem ser propostas de promoção de saúde, que nós também temos este olhar sobre o indivíduo do ponto de vista multidisciplinar. Mas se calhar, para podermos aprofundar um bocadinho isto, nós trouxemos-vos hoje uma proposta muito concreta, que é olharmos numa primeira fase para uma situação de doença e tentar-vos explicar, cada um de nós, ok, enquanto equipa multidisciplinar, como é que nós vemos este fenómeno desta doença que vos vamos propor. A seguir, iremos dar-vos também um exemplo sobre a saúde e o bem-estar e como é que podemos promover a saúde. Pois então eu pedia só, por favor, ao Rui que partilhasse uma segunda imagem e pedia também de alguma maneira já ao André para começar a pensar como é que nós podemos começar a olhar multidisciplinarmente para uma doença que é tão característica, e vamos ver pela imagem como o exemplo das dores nas costas. André, queres começar, por favor? Muito bem, começo, sim senhora. Então, como eu estava a referir há pouco na minha intervenção, na medicina tradicional chinesa, as pessoas, o ser humano é visto como um todo. Vamos ter em consideração tudo o que já ouvimos a falar, a Teresa, a Catarina, o Rui, seja a parte mental, a parte emocional, a parte física. Contudo, para esta situação específica, eu posso dizer que o próprio Colégio Norte-Americano de Fisiologia, ou de fisiologistas e de fisiatras, defendem que a acupuntura é realmente uma excelente diretriz, uma excelente ferramenta para combater estas mesmas questões de coluna vertebral, destas raquialgias. Ora, de que maneira que eu quero explicar um pouco é que a medicina chinesa vê uma dor nas costas. Então, não dissociando ou não somando as partes do corpo, mas sim ser visto como um aluno, como um todo, de forma holística, podemos fazer o diagnóstico da seguinte maneira. Eu sei que o meridiano que passa na coluna vertebral é um canal energético, o meridiano da bexiga. Ora, então, se é um meridiano da bexiga, eu poderei avaliar energeticamente, até poderei fazer questões ao doente, se há algo funcionalmente, fisiologicamente, relacionado então com a sua bexiga. Logo, eu sei, de acordo com os princípios da MTC, que eu, ao equilibrar, ou melhor dizendo, a palavra mais correta é desbloquear esse mesmo canal energético, eu sei que qualquer situação de dor nas costas será debelada, será melhorada. Isto é possível através então da acupuntura, que é realmente o ramo mais forte da medicina tradicional chinesa, e tendo então como diagnóstico energético, neste caso específico, um fundamento meridianos. Contudo, eu poderei também pegar no sistema de órgãos e de vísceras e perceber, ou nos 5 movimentos, que são mais 2 fundamentos que norteiam a medicina chinesa, e perceber se quais são os movimentos, quais são os órgãos que também estão diretamente relacionados com os ossos, digamos, devido à nossa coluna vertebral, quais são os movimentos e quais são os órgãos que estão associados também à parte muscular, à parte tendinosa e à parte ligamentar. Logo, isso, de acordo com o diagnóstico energético, vai-me dar aqui um conjunto interessante de sinais. Poderei dizer que terá que ver, então, algo com o fígado, algo com o vaso pâncreas, algo novamente com a bexiga ou com os rins, e dessa maneira, eu, através da acupuntura, conseguirei desbloquear, conseguirei equilibrar os mesmos meridianos ou órgãos. Automaticamente eu sei que dessa maneira o paciente vai prevenir então o seu problema de coluna, é dizer, prevenir a sua doença. Por isso agora passava a palavra ao Rui. Relativamente ao contexto e à minha de formação profissional, não é? Eu sou profissional de exercício físico numa perspectiva de saúde, porque há outro exercício físico. Quando nós falamos em rendimento desportivo, é outro paradigma, tem outro objetivo. Numa perspectiva de saúde, os problemas de coluna para um profissional de exercício é multifatorial, não é? Para além do que disse o André, é importante perceber que nós podemos ter problemas de coluna porque, por exemplo, passamos muito tempo sentados, particularmente mal sentados, e só isso já pode gerar problemas de coluna. Depois,
como estamos muito tempo sentados, os músculos que suportam a coluna vertebral tendem a desativar-se. Por isso, a fragilidade muscular que suporta o eixo da coluna, e por isso é que a maioria das pessoas tem mais problemas lombares, porque é a zona onde há mais carga e as pessoas estão habitualmente mal sentadas. Por isso, problemas de estarem mal sentadas, ou da ergonomia básica, debilidade muscular, e ainda há pessoas que acumulam alguns desequilíbrios osteoarticulares, nomeadamente as escoliose ou desvios laterais, as hipercifose, ou seja, há aqui uma multiplicidade de fatores que podem ser compensados com exercício físico e com tratamentos. É costume nós, quando temos problemas de coluna, buscarmos alguns tratamentos, mas depois dos tratamentos serem feitos e as retrações, por exemplo, estarem mais estáveis, é fundamental não deixar que a massa muscular se vá deteriorando, porque ela é uma das principais ferramentas que nós temos para suportar este edifício da nossa coluna vertebral. Por isso há aqui uma abordagem multifatorial, onde também os problemas de nutrição e psicológicos, obviamente, podem assumir um papel. E daí eu dar agora lugar à opinião da Catarina. Muito bem, Rui, é isso mesmo. Do ponto de vista da nutrição propriamente dita, normalmente eu tenho pessoas, esta base de dor nas costas é muito mais por condição de excesso de peso, obesidade, que estará a condicionar e a pressionar a coluna, precisamente. Portanto, este excesso de peso, claro, será proveniente de hábitos alimentares inadequados e de uma ingestão em excesso, com excesso calórico e, claro, o sedentarismo, obviamente, também. Além do habitual tratamento com anti-inflamatórios, que já se faz, não é? Uma das grandes formas de combater também a inflamação crónica é precisamente ter uma alimentação mais saudável possível ao longo do dia. Todos os dias, claro. Falamos o quê? Falamos, por incrível que pareça, e aqui acaba por ser muito engraçado, os alimentos mais saudáveis são os alimentos que são anti-inflamatórios. Portanto, e aqui falamos sim, dou como exemplo, temos o tomate, temos os vegetais de folha escura, como os espinafres, os brócolos, temos a fruta, temos o azeite. Portanto, temos aqui uma série de alimentos muito interessantes anti-inflamatórios. Depois temos a parte menos boa, não é? Os alimentos inflamatórios, e é esses sim que provocam a inflamação ou que fazem até com que haja aqui um contínuo maior, não é? Na parte da inflamação propriamente dita. E aqui falamos essencialmente de comida pronta a aquecer ou a descongelar, que é aquelas pizzas, as lasanhas que já vêm completamente prontas, não é? De supermercado. Temos as carnes processadas, e aí falamos de linguiças, bacon, salsichas. Falamos das gorduras saturadas e dos açúcares e hidratos de carbono. Refinados, claro. A versão refinada, que é a parte mais complicada, digamos assim. Portanto, claramente a nutrição consegue também fazer a outra, digamos que dar um empurrãozinho para ajudar aqui na parte inflamatória. E agora deixo a Teresa, claro, aqui a falar um bocadinho sobre a parte emocional, como é que pode influenciar também esta dor nas costas, não é, Teresa? Ora bem, isto realmente são desafios que se nos colocam, porque realmente as nossas áreas estão efetivamente muito ligadas. Deixem-me só começar por vos dizer que, do ponto de vista do bem-estar ou do mal-estar emocional, nós só somatizamos com uma dor física quando efetivamente já estamos realmente, do ponto de vista psicológico, cansados, já estamos com um mal-estar bastante agravado, não é? Pronto. É reconhecido por vocês todos quando vemos que uma criança está com vómitos ou diarreias, provavelmente está com um nível de ansiedade muito grande, ou porque vai ter um teste, ou porque vai ter uma situação que lhe provoca realmente esse mal-estar. Portanto, de alguma maneira, do ponto de vista da psicologia, quando nós temos uma dor física, que tem que ser, obviamente, devidamente valorizada, mas é sinal que ela está a ser uma sobrecarga grande do ponto de vista emocional, e então, fisicamente, o indivíduo vai se defender manifestando-se. Portanto, a dor física para nós é uma somatização de um mal-estar, e um mal-estar grande que pode estar associado a diferentes fatores. Fazendo aqui um bocadinho a ligação com aquilo que o André e que o Rui disseram, muitas vezes, em relação ao André, o André falou numa perspectiva
que nós refletimos muito, muito em conjunto, tem a ver com a parte mais energética, não é? Com aquilo que é o equilíbrio energético do indivíduo. E eu para vos dizer que para nós, nesta ligação entre a MTC e a psicologia, nós vemos este equilíbrio energético centrado, por exemplo, na coluna, naquilo que possam ser consideradas as redes de suporte do indivíduo, ok? Todos nós, enquanto pessoas, precisamos de sentir que temos aqui uma rede, sejam familiares numa rede mais próxima, sejam amigos numa rede próxima, mas ligeiramente mais distante, mas que nos apoia nos diferentes momentos e que, portanto, quando nós estamos a vivenciar alguns problemas de diferentes naturezas, nós sabemos com quem contar, não é? Pronto, isto do ponto de vista mais energético, a coluna para nós, na ligação com a MTC, terá a ver aqui com este suporte. Aliás, a coluna é, por si só, por definição, se vocês repararem em cada um de nós, não é? O indivíduo está suportado, todo ele, naquilo que é a sua coluna. E, portanto, quando há um mal-estar associado às dores nas costas, à coluna, automaticamente é como se o indivíduo carregasse em cima de si o peso do mundo todo. Ou seja, se está a carregar o peso do mundo todo, automaticamente está-lhe a faltar aqui uma sensação ou uma efetividade naquilo que são as suas redes de suporte. Por outro lado, a maior parte das vezes, as dores na coluna estão muito associadas a dois fatores, ou a um fator que quer a Catarina, quer o Rui referiram, e que tem a ver com a gestão do stress, não é? Pronto. Realmente nós temos uma vida, nós, o indivíduo, de uma maneira geral, mesmo dos mais pequeninos, passa todo o ciclo de vida, não é? Desde os mais novinhos até às pessoas com mais idade, têm um ritmo de vida bastante acelerado e são confrontadas diariamente com várias situações que lhes exigem fazer, dar resposta, sem conseguirem passar de umas situações às outras de uma forma organizada e sem que haja este desencadeador de stress. E, portanto, sem sombra de dúvida que a nossa coluna acaba por manifestar esta má gestão de stress. Portanto, do ponto de vista da resolução do problema, não é? Do ponto de vista daquilo que pode ser o indivíduo aprender a lidar com as suas dores nas costas, dando-lhe algum equilíbrio emocional, nós passaríamos, ou aquilo que é a nossa proposta, é trabalharmos um conjunto de estratégias de coping com os indivíduos, com as pessoas, para que elas consigam fazer alguma organização naquilo que é o seu estilo de vida, ativar as redes de suporte familiar e social e, obviamente, também gerir o seu tempo para que o seu bem-estar, para aquilo que é a sua maneira de lidar com cada uma das situações do dia-a-dia, às quais nós chamamos os life events, não é? Porque são saudáveis, são naturais, acontecem diariamente, mas que quando nós temos um acumular destes fatores, acabamos por ter aqui situações de desconforto e lidar mal com elas. Portanto, para nós, temos por um lado então a gestão do stress. Nós ensinamos ou tentamos fazer com que o indivíduo aprenda a lidar com esse stress e também, para isso, não se pode sentir sozinho. Portanto, articulamos toda a sua rede que está ali, que lhe vai dar apoio para que estas estratégias sejam realmente mais efetivas. Penso que, efetivamente, assim conseguimos ter uma visão global de como é que nós nos articulamos. E isto foi perante uma situação de doença. Agora, o desafio, para também não alongarmos muito este tempo que vocês dispuseram hoje para estarem aqui a ouvir-nos e que nós estamos aqui super satisfeitos por partilhar convosco, se calhar passávamos rapidamente àquilo que pode ser um olhar também multidisciplinar, mas desta forma sobre aquilo que é para nós a promoção de saúde. Portanto, vamos olhar para uma pessoa saudável e como é que nós de alguma maneira podemos promover uma boa saúde nesta pessoa saudável. E se calhar aqui começava agora ao contrário, também para as senhoras terem alguma primazia, por dar a palavra à Catarina. Pode ser, Catarina? Claro que sim. Efetivamente, na pessoa saudável, esta pessoa saudável basicamente insere-se naquilo que nós temos como dois conceitos centrais e muito importantes, que é precisamente a promoção da saúde e estilo de vida propriamente dito. Neste caso, estilo de vida saudável. Na promoção da saúde, claro, objetivos: melhorar a saúde, dominar o processo conducente à melhoria da nossa saúde, efetivamente. Claro que até mesmo de um ponto de vista económico acaba por trazer aqui algum benefício, não é? Menos gastos com medicamentos e etc, não é? Doença. E por outro lado, mais energia para trabalhar e etc. Não deixa de ser muito interessante. Enquanto que no estilo de vida, aí já falamos um bocadinho diferente, portanto é uma alteração, adotar um comportamento saudável. Este adotar comportamento saudável, temos que ter 3 pilares importantíssimos, eu acho.
Portanto, aqui começamos por alimentação saudável, exercício físico e gestão de stress. Sem dúvida, para mim são os 3 grandes pilares. Tendo em conta que na parte da alimentação saudável propriamente dita, que é a minha área, não é? Esta é fundamental para o crescimento, desenvolvimento, manutenção do organismo humano, para que possa realmente haver aqui um estado de saúde, uma melhoria também do estado de saúde, como é óbvio. E com isto, nesta própria alimentação saudável, temos uma coisa importante, temos que ter um cuidado, quer a nível de quantidade de alimentos, quer a nível de qualidade de alimentos. Para quê? Para conseguir evitar a ocorrência de carências ou excessos alimentares. Só desta forma é que conseguimos realmente ter uma melhoria também do estado de saúde em si. A partir daqui, qual é a parte mais importante aqui também da alimentação saudável? É que esta seja equilibrada, variada e completa. Temos um bom exemplo, temos falado ultimamente, nos últimos anos muito, que é a dieta mediterrânica, que é a melhor dieta que conhecemos atualmente. Portanto, é uma dieta completa, variada e equilibrada, precisamente. Como é que conseguimos fazer aqui, digamos que uma suma para manter uma alimentação saudável? Primeiro que tudo, fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, procurar manter o nosso peso e não deixá-los sempre dentro de valores desejáveis, tomar sempre o pequeno almoço, fazer 5 a 6 refeições por dia, aumentar o nosso consumo de fruta e hortícolas, que é muito baixo em Portugal, iniciar as refeições principais com sopinha, que muitas pessoas não utilizam, e é muito, muito importante, e é também uma forma de consumirmos menos no prato principal, ou seja, arroz, massa, batata e carne ou peixe, e comer também calmamente e mastigar muito bem os alimentos. Para mim, esta é a base de uma alimentação saudável. E passo a bola para o Rui, que faz a parte do exercício físico, dos 3 pilares. A bola está muito bem mandada. Eu começava por dizer, indo outra vez ao contínuo de doença-saúde, que atualmente temos uma grande probabilidade de estarmos doentes, porque a nossa rede familiar e a nossa rede de amigos está constrangida por causa do Covid, como é óbvio, não é? Por isso, só isso já leva a que, e a Teresa de certeza que dá fé mais disso do que nós, porque eu não consulto pessoas com problemas psicológicos, entre aspas, mas de facto está aqui agora uma zona de doença que tende a aumentar significativamente. Por isso, os profissionais de doença são extremamente importantes, ou bem mais importantes nestas fases mais sensíveis. De qualquer maneira, é importante perceber que a Organização Mundial de Saúde diz que não há pessoas doentes, porque quando ela diz completo bem-estar, não há pessoas saudáveis, desculpem. Completo bem-estar físico, mental e social. Ninguém está completamente bem físico, mental e social. Isso é utópico. De qualquer maneira, a tendência ou aquilo que se pretende para uma pessoa aparentemente saudável ou que quer melhorar ainda os seus níveis de saúde é, de facto, o que a Catarina falou. No que se refere ao exercício físico, é importante perceber 2 coisas. Há atividade física e há exercício físico. Atividade física é tudo que mexe. Exercício físico é mexer bem, numa perspectiva de saúde. Por isso é fundamental manter a massa muscular, porque da nossa massa muscular depende a nossa funcionalidade e também o sistema hormonal, o equilíbrio do nosso sistema hormonal. E é muito importante, por isso o trabalho de força e de resistência serão as bases, porque só andar não chega. Só andar é demasiado básico para promover desafio ao nosso corpo. O corpo tem que ser desafiado para se manter saudável. Agora, é a mesma coisa que nós continuarmos a ler o livro da primeira classe. Nós temos que desafiar o nosso cérebro para melhorar a nossa inteligência. Também temos que desafiar o nosso corpo para melhorar a nossa funcionalidade. Por isso, aquilo que disse a Catarina, que poupava-se imenso dinheiro se as pessoas tivessem uma alimentação saudável. O professor Fernando Pádua, já nos anos 90, dizia que 80% das doenças eram evitadas se tivéssemos um estilo de vida saudável. Que ele já falava exercício, nutrição, gestão do stress, gestão do sono. Agora, por aquilo que eu tenho visto, Hipócrates já dizia isso 4 séculos antes de Cristo. Por isso, penso eu, se calhar estou a ver mal, mas parece que não há interesse em ter pessoas saudáveis. A indústria da doença é muito lucrativa.
Por isso, porventura, estarei a ser má língua, mas aos anos que se fala da importância da alteração nos hábitos alimentares, a escola devia começar a fazer isto e não se vê a fazer nada, por isso é que eu acho que porventura não há grande interesse. E passava então agora a palavra para o André. André, micro, por favor. Sim, obrigado, Rui. Eu estava com a mão esquerda a chegar a pôr a seta do rato no micro. Bem, sem dúvida, eu tenho exatamente a mesma opinião. Não optei pela medicina natural para combater a medicina química, nem pouco mais ou menos, como é lógico. Compreendo perfeitamente que é a única ferramenta que eles têm. Nós aqui conseguimos reunir muito mais ferramentas do que esses profissionais da doença. Então, no que diz respeito a uma pessoa saudável, eu desafio os saudáveis a experimentar, se possível, não é? Após a sua formação, digamos, o seu conhecimento, a pôr em prática o que a filosofia da medicina tradicional chinesa. É isso que eu desafio realmente aos saudáveis, para promover ainda mais a sua saúde, para manterem-se saudáveis, é realmente experimentar essa mesma filosofia, que é extremamente interessante. Como eu já vos disse, assenta em alguns fundamentos. Faltava-me falar só do Tao ou do taoísmo, que também é um princípio ótimo. E depois, quando uma pessoa se apresenta equilibrada, ou aparentemente saudável e quer promover a sua saúde, o que nós tentamos fazer realmente é otimizar o corpo, a mente e o espírito. E como é que nós o fazemos? Ou como é que os especialistas da medicina tradicional chinesa o fazem? Preferencialmente fazer com a acupuntura, que conseguimos então fazer uma boa gestão de stress, conseguimos fazer uma boa gestão de sono, bem como a massagem tuiná, é outra ferramenta muito interessante para a questão também do stress e do sono. E para quem gosta de praticar exercício físico, parece-me muito pertinente receberem massagem, ou mesmo até fazer acupuntura, de forma a poder, lá está, promover saúde e até otimizar os ganhos com o exercício físico. Parece-me realmente muito interessante. E depois também surgir mais uma ferramenta, que é a auriculoterapia, é um microsistema muito interessante, através do pavilhão auricular, em que será possível também fazer esse mesmo equilíbrio, essa mesma promoção da saúde, recorrendo então ao nosso pavilhão auricular. Que se pode ter de curiosidade, que há aqui a ideia que tem como base a teoria do efeito invertido, por isso que vamos começar a olhar para as orelhas uns dos outros e a ver então lá um bebê, não é, na sua posição fetal. Por isso, é o que os especialistas, ou o que eu tenho na minha área para apresentar às pessoas para se manterem e para promoverem o seu estado de saúde. Então, vou passar agora a palavra à Teresa. Ora bem, pois realmente isto já quase começa tudo a ficar dito, e principalmente acho que nos começa a fazer sentido esta leitura circular do mesmo fenómeno. Pois, do ponto de vista da psicologia, não podia deixar de referir aquilo que para nós é um conceito fundamental e que está relacionado com a nossa autoestima. Certo? Eu não posso falar de bem-estar, eu não posso falar de saúde, de me sentir equilibrada enquanto pessoa, se não estiver bem comigo mesma. Portanto, se em termos de autoestima, se eu não gostar de mim, se eu não estiver habituada a cuidar de mim e olhar para mim e perceber aquilo que efetivamente é o que me faz bem e aquilo perante o qual eu me devo proteger porque não me faz tão bem. Portanto, aqui o primeiro ponto que eu gostava de frisar hoje é importantíssimo nós sabermos olhar para nós, cuidarmos da nossa autoestima e gostarmos de nós, cuidarmos de nós próprios. Sendo que, porém, que esta questão da autoestima e do gostar de mim está efetivamente numa linha assim aqui quase que direta de relação causa e efeito, associada ao nosso bem-estar psicológico. E o nosso bem-estar psicológico é subjetivo e por isso é mais difícil para mim estar a dar uma receita única de como é que nós podemos preservar o nosso bem-estar psicológico, porque ele depende, a leitura que eu faço do meu bem-estar é certamente diferente da leitura que a Catarina faz do bem-estar dela, que a leitura que o André faz do bem-estar dele e o Rui igualmente. De qualquer forma, há aqui alguns pontos que são fundamentais nós pensarmos e que muitas vezes nós não paramos porque não temos muito tempo para pensar sobre eles, que é a maior parte do ser humano anda sempre à procura do conceito de ser feliz, trabalha em função ou estabelece objetivos em função de encontrar a sua felicidade. Uma das coisas que nós tentamos trabalhar e que tentamos conversar desde muito pequeninos é com o viver cada momento valorizando a felicidade que esse momento lhe proporciona.
ok? Mais do que estar à espera de uma coisa que há de vir, que há de chegar. Atenção, é importante nós termos sempre objetivos de vida e como o Rui disse muito bem, se nós estivermos sempre a ler o livro da primeira classe, não nos vamos desafiando do ponto de vista cognitivo na aprendizagem. Obviamente que se eu tiver só como esta concepção, uma concepção muito básica do que é ser feliz, eu provavelmente não me vou desafiar e querer um bocadinho mais para a minha vida. Mas pensando que o ser humano, quando atinge um determinado objetivo, por natureza, também é exigente e gosta de passar a uma etapa a seguir, não é? Automaticamente eu vou definindo aquilo que é felicidade. Mas eu tenho que encontrar em cada momento, em cada vivência, em cada dia, cada momento do meu dia a dia, eu tenho que descobrir que sou uma pessoa feliz e equilibrada. E isto implica uma coisa muito simples, que é, por exemplo, chegarmos ao final do dia e temos aqui uns minutinhos, com ajuda ou não de algumas técnicas como o relaxamento ou yoga, ou, dependendo daquilo que cada um de nós gosta. Eu pessoalmente, se calhar até sugiro um momento antes de deitar, ou um momento em que estou assim um bocadinho mais tranquila e mais no meu espaço, em que nós vamos refletir como é que correu o nosso dia, como é que eu me senti durante o dia e principalmente que coisas válidas, que contributos é que eu dei para os outros e que os outros deram para o meu bem-estar nesse dia, não é? Pronto. E esta pequenina reflexão não é preciso ser nada muito interiorizado, mas serve para nós nos valorizarmos diariamente. Ora, se nós nos valorizamos diariamente, a nossa autoestima vai ser sempre acarinhada, vai ser sempre elevada ao seu máximo potencial. Atenção que isto implica alguma gestão de rotinas, não é? E naturalmente a gestão de rotinas está associada à gestão do stress e implica também nós sermos capazes de identificar aquilo que em nós, em cada um de nós, são fatores protetores deste nosso bem-estar. Portanto, nós nos salvaguardarmos com um conjunto de pessoas ou situações que nos ajudam a manter este bem-estar. Ok? Portanto, as receitas, como eu costumo dizer no final, às vezes, das consultas ou das conversas, eu adoro passar receituários. Como vocês sabem, os psicólogos não receitam medicação, mas para haver uma percepção de compromisso do ser humano, do indivíduo, não para comigo, mas dele para com ele próprio, é sempre importante levar um papelinho escrito com algum compromisso daquilo que irá fazer, daquilo que irá promover junto da sua vida ou alterar junto da sua vida para que se mantenha o seu bem-estar psicológico, que é subjetivo em cada um de nós. Portanto, acarinhamos a autoestima, mantemos o nosso bem-estar psicológico do ponto de vista da psicologia. Bom, eu não sei o que é que se os meus colegas querem completar mais alguma coisa que nos possa ter escapado ou que a conversa um dos outros possa ter despoletado. O Rui parece-me que quer dizer qualquer coisa, não? Só uma coisa muito simples. Outro dia era uma frase que está atribuída à Fernanda Montenegro, que é uma brasileira atriz, que dizia: não é preciso muito para ser feliz, mas temos que ter alguma maturidade para isso. Por isso, todos os dias fazer um bocadinho por isso, mas não é fácil. Não é fácil, mas consegue. Não é fácil. Se me permitem, eu gosto de uma frase que é: trabalho para ter saúde e não para adoecer. E tu, Catarina, queres deixar assim alguma deixazinha também? Não, acho que acho que o mais importante no geral é mesmo sentirmos bem. E se nós queremos nos sentir bem, temos que ter objetivos. Acho que aí, se não criarmos um objetivo na nossa vida, também não conseguimos alcançar a tão famosa felicidade, digamos assim. Acho que é um bocadinho nesse sentido. Olha, então eu também acho que já muita coisa foi dita. Um dos objetivos destes nossos cafés com sabor a saber é efetivamente serem momentos de partilha, momentos de esclarecimento, momentos que nós acreditamos que trazem sempre aqui um acrescentar ao conhecimento que todos nós temos sobre determinadas áreas, mas essencialmente um momento também de bem-estar para aqueles que nos estão a ouvir. E portanto, não queríamos de maneira nenhuma que este momento se transformasse num momento demasiado pesado e demasiado intenso e, portanto, também não queríamos alongar-nos muito mais. Eu acho que nós cumprimos
hoje cerca de 1 hora, mais ou menos, não chegou a tanto, foram cerca de 50 minutos de transmissão para falarmos sobre este tema que linha separa a saúde da doença e de que forma é que uma equipa multidisciplinar se pode complementar nos seus discursos para poder olhar sobre a pessoa, sobre o indivíduo, no sentido ou de compensar e de remediar quando há uma situação de doença, ou então no sentido de promover a saúde. Da nossa parte, acho que em meu nome e em nome do André, do Rui e da Catarina, que aqui estivemos convosco, agradecer-vos a vossa presença, está bem? Dizer-vos que efetivamente este vídeo depois vai ser colocado no YouTube e nós iremos conseguir partilhar convosco também o link para quem não teve a oportunidade de ouvir e de estar aqui presente hoje, poderá ouvi-lo a posteriori, está bem? E dizer-vos que esta foi a primeira vez enquanto grande equipa, e eu e o André já somos recorrentes, mas entretanto a equipa aumentou, mas não será certamente a última vez que nos vamos encontrar aqui, portanto prometemos que em breve voltamos com mais um café com sabor a saber. Da minha parte, obrigada por este bocadinho e obrigada aos meus colegas. Obrigado. E se vocês concordarem, vamos terminar a sessão. Ok. Tchau. Então, adeus a todos.